Durante muitos anos, José Maier foi um dos maiores galãs da televisão brasileira, dono de papéis marcantes e de uma carreira que parecia impossível de ser abalada. Mas tudo mudou de forma inesperada. Depois de uma enorme polêmica que tomou conta dos noticiários e dividiu opiniões em todo o país, o ator desapareceu completamente dos holofotes. Agora, após 8 anos recluso, surgem revelações surpreendentes sobre como ele vive atualmente, longe da fama, enfrentando um dos momentos mais difíceis da sua vida. Afinal, o que aconteceu com um dos rostos mais conhecidos da televisão? Por que decidiu desaparecer? Foi realmente abandonado por todos ou essa história esconde detalhes que quase ninguém conhece? Ao longo deste vídeo vamos recordar os acontecimentos que marcaram a queda da sua carreira, as acusações que mudaram o rumo da sua vida, o afastamento da televisão, o silêncio que manteve durante anos e as revelações que estão a voltar a colocar o seu nome no centro das atenções. Existem detalhes pouco conhecidos, decisões controversas e momentos que continuam a gerar debate até hoje. Mas antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Essa é uma das formas mais importantes de apoiar o nosso trabalho, porque o YouTube recomenda mais vídeos quando existe uma boa interação do público. Assim, conseguimos trazer mais conteúdos como este, com histórias completas, curiosidades e revelações que dificilmente aparecem noutros lugares. E queremos saber também a sua opinião. Qual foi o momento desta história que mais o surpreendeu? Deixe o seu comentário, porque vamos ler as mensagens e responder as mais interessantes. Agora prepare-se, porque esta história vai muito além daquilo que a maioria das pessoas conhece. Existem bastidores, reações inesperadas e consequências que continuam a marcar a vida de José Maier até os dias de hoje. Algumas revelações podem mudar completamente a forma como muitos enxergam tudo o que aconteceu. Por isso, não saia do vídeo antes do fim, porque a última revelação é a mais surpreendente de todas e pode deixá-lo verdadeiramente impactado. José Maier nasceu no dia 3 de outubro de 1949, na pequena cidade de Jaguaraçu, localizada no interior do estado de Minas Gerais, Brasil. A sua infância foi marcada pela tranquilidade típica das cidades do interior, onde as pessoas mantinham relações muito próximas e a vida seguia um ritmo bastante diferente do das grandes capitais. Crescendo nesse ambiente simples, José aprendeu desde cedo a valorizar a família, o trabalho e o respeito pelas pessoas ao seu redor. Embora mais tarde se tornasse um dos atores mais conhecidos da televisão brasileira, os seus primeiros anos de vida foram bastante discretos e distantes dos holofotes. Como muitas crianças da época, passava boa parte do tempo a brincar nas ruas, em contato com a natureza e convivendo com amigos e familiares. A realidade era modesta, mas repleta de experiências que ajudaram a formar a sua personalidade. Desde muito novo demonstrava curiosidade pelo mundo à sua volta e gostava de observar o comportamento das pessoas, algo que, sem saber, acabaria por contribuir para o seu futuro como ator. Durante a juventude, percebeu que queria conhecer mais do que a pequena cidade onde nasceu podia oferecer. Com o desejo de construir uma vida diferente e ampliar os seus horizontes, mudou-se para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A mudança representou um grande desafio, pois significava deixar para trás a segurança da família e adaptar-se a uma realidade completamente nova. Na capital encontrou um ambiente muito mais movimentado, com oportunidades de estudo, contato com diferentes culturas e uma vida artística bastante ativa. Foi nessa fase que começou a amadurecer e a descobrir novos interesses. Inicialmente, o seu caminho não estava totalmente definido. Como muitos jovens, pensou em seguir outras profissões e chegou a frequentar a universidade. No entanto, à medida que conhecia melhor o universo cultural da cidade, percebeu que o teatro despertava nele uma paixão diferente de tudo o resto. O contato com grupos teatrais foi decisivo para mudar completamente os seus planos de vida.
Nos ensaios encontrou um espaço onde podia expressar emoções, interpretar diferentes personagens e desenvolver a criatividade. Aquilo que começou como uma simples curiosidade rapidamente transformou-se numa verdadeira vocação. José Maier passou então a dedicar grande parte do seu tempo ao teatro, estudando técnicas de interpretação e aprendendo com atores mais experientes. Os primeiros anos não foram fáceis. O teatro brasileiro daquela época oferecia poucas garantias financeiras, e muitos artistas precisavam de exercer outros trabalhos para conseguir pagar as despesas do dia a dia. José também enfrentou essas dificuldades, vivendo uma fase de muito esforço e dedicação. Mesmo sem saber se conseguiria viver da representação, nunca abandonou o sonho de se tornar ator profissional. Cada espetáculo, cada ensaio e cada novo papel representavam uma oportunidade para aperfeiçoar o seu talento e ganhar experiência. Aos poucos começou a ser reconhecido entre os colegas pela disciplina, pelo profissionalismo e pela capacidade de interpretar personagens muito diferentes entre si. A paixão pelo teatro crescia a cada novo desafio, reforçando a certeza de que tinha encontrado o caminho que realmente desejava seguir. Além do trabalho nos palcos, José procurava enriquecer a sua formação através da leitura. Interessava-se por literatura, dramaturgia e grandes autores, acreditando que um bom ator precisava compreender profundamente o comportamento humano para transmitir emoções de forma convincente. Esse hábito de estudar constantemente ajudou-o a construir uma base sólida para a carreira que começava a nascer. Com o passar dos anos, a experiência adquirida no teatro abriu portas para novos projetos e chamou a atenção de profissionais do meio artístico. O talento que vinha sendo desenvolvido com muito esforço começou finalmente a ser reconhecido, criando oportunidades para atuar na televisão. Ainda assim, essa transição não aconteceu de forma imediata. Foi resultado de anos de trabalho silencioso, persistência e dedicação. Antes de alcançar fama nacional, José Maier percorreu um longo caminho, enfrentando incertezas, limitações financeiras e a concorrência natural do meio artístico. A sua história demonstra que o sucesso raramente acontece de um dia para o outro. Foi a combinação entre disciplina, paixão pela representação e vontade de aprender que lhe permitiu construir uma carreira sólida. Aqueles primeiros anos, vividos entre a simplicidade do interior de Minas Gerais e os desafios da vida em Belo Horizonte, moldaram não apenas o profissional que o público conheceria mais tarde, mas também a pessoa reservada e determinada que sempre procurou manter a vida pessoal longe da exposição. Essa fase da infância e da juventude tornou-se a base de toda a trajetória que, anos depois, faria de José Maier um dos nomes mais conhecidos da dramaturgia brasileira. Ao longo de toda a sua carreira, José Maier sempre foi conhecido por interpretar personagens intensos, sedutores e envolvidos em grandes romances nas novelas. No entanto, fora das câmaras, a sua vida pessoal seguia um caminho bastante diferente daquele que o público via na televisão. Enquanto muitos artistas faziam da vida amorosa um tema constante nas revistas e programas de entretenimento, José Maier preferiu manter a discrição e proteger a família da exposição mediática. Um dos aspectos que mais chamou a atenção ao longo da sua trajetória foi justamente a estabilidade do seu casamento com Vera Fajardo, uma união que atravessou décadas e sobreviveu aos altos e baixos naturais da vida e da carreira artística. Vera sempre optou por uma postura discreta e evitou transformar a relação num espetáculo para a imprensa. São raríssimas as entrevistas em que falou sobre o casamento, e as aparições públicas do casal também nunca foram frequentes. Essa escolha acabou por criar uma imagem de uma família reservada, que procurava viver longe dos holofotes sempre que possível. José Maier também demonstrava essa preferência em várias entrevistas, deixando claro que acreditava existir uma separação entre o artista e o homem comum. Para ele, o público tinha o direito de conhecer o seu trabalho, mas não necessariamente todos os detalhes da sua vida privada. Essa forma de pensar ajudou a preservar a intimidade da família durante muitos anos,
mesmo quando ele era um dos atores mais famosos da televisão brasileira. O casal teve uma filha, Júlia Fajardo, que cresceu praticamente longe da intensa cobertura da imprensa. Embora tenha seguido um caminho ligado às artes, tal como o pai, Júlia também manteve um perfil discreto, evitando exposição exagerada que muitas vezes acompanha os filhos de celebridades. José Maier sempre demonstrou orgulho pela filha e procurou acompanhá-la de forma reservada, sem transformar a relação familiar em assunto para os meios de comunicação. Amigos próximos e colegas de profissão relataram em diferentes momentos que o ator gostava de aproveitar o tempo livre junto da família e valorizava os momentos simples do dia a dia. Apesar da agenda intensa de gravações, que frequentemente exigia longas jornadas de trabalho e meses dedicados a uma única novela, ele procurava reservar tempo para estar com as pessoas mais próximas. Essa dedicação era vista como uma forma de equilibrar a enorme pressão da fama com uma vida pessoal mais tranquila. Ao longo das décadas em que esteve no auge da carreira, surgiram rumores sobre possíveis relacionamentos extraconjugais, algo relativamente comum no universo das celebridades. No entanto, muitos desses boatos nunca foram confirmados e permaneceram apenas no campo das especulações divulgadas por revistas e programas de entretenimento. José Maier, na maior parte das vezes, optava por não comentar esse tipo de notícia, mantendo a mesma postura discreta que adotava em relação à vida familiar. Essa decisão de não responder a rumores contribuiu para que a sua imagem pública fosse construída muito mais em torno do seu trabalho do que das polêmicas pessoais. Mesmo sendo considerado um dos maiores galãs da televisão brasileira, ele evitava falar sobre intimidade e raramente concedia entrevistas centradas na sua vida amorosa. Essa postura contrastava com a imagem dos personagens que interpretava, quase sempre envolvidos em romances intensos e situações passionais. Muitos espectadores acabavam por associar o comportamento dos seus personagens à sua personalidade real, mas aqueles que conviviam com o ator descreviam-no como alguém reservado e pouco interessado em alimentar a curiosidade da imprensa. Essa diferença entre a figura pública e a vida privada tornou-se uma das características mais marcantes da sua trajetória. Tudo mudou, porém, quando a polêmica de 2017 ganhou repercussão nacional. As acusações de assédio sexual tiveram um impacto profundo não apenas na carreira de José Maier, mas também na sua vida familiar. Embora Vera Fajardo tenha continuado a preservar o silêncio e evitado conceder entrevistas sobre o assunto, muitos veículos de comunicação passaram a especular sobre a forma como a família estaria a enfrentar aquele momento extremamente delicado. Ainda assim, não houve manifestações públicas detalhadas por parte da esposa ou da filha, o que reforçou a postura de discrição que sempre caracterizou a família. Mesmo diante da enorme exposição mediática, elas mantiveram a decisão de não transformar um assunto tão sensível numa disputa pública. Após o afastamento da televisão, José Maier passou a viver uma rotina muito mais reservada. As aparições públicas tornaram-se raras e as informações sobre o seu cotidiano passaram a ser escassas. Pessoas próximas afirmaram que ele preferiu dedicar-se a uma vida tranquila, longe da intensa tensão dos meios de comunicação, valorizando o convívio familiar e atividades pessoais. Esse recolhimento fez com que muitos admiradores se perguntassem como seria atualmente a sua relação com a família e de que forma enfrentou todas as mudanças provocadas pelo fim da sua carreira televisiva. Embora existam poucas informações confirmadas sobre essa fase da sua vida, é evidente que a família continuou a desempenhar um papel importante durante esse período de afastamento. A história de José Maier mostra que, mesmo para alguém que passou décadas sob os holofotes, sempre existiu um esforço constante para proteger aqueles que mais amava da exposição pública. Esse cuidado ajudou a construir uma imagem de uma família reservada, que preferiu enfrentar os momentos felizes e também as maiores dificuldades longe das câmaras e da curiosidade do público. A ascensão de José Maier como um dos maiores galãs da televisão brasileira não aconteceu da noite para o dia. Antes de conquistar o reconhecimento nacional,
ele percorreu um longo caminho de dedicação ao teatro e de aperfeiçoamento como ator. Foi nos palcos que desenvolveu a segurança, a presença de cena e a capacidade de interpretar personagens complexos, características que mais tarde chamariam a atenção dos diretores de televisão. Quando começou a aparecer em produções televisivas, rapidamente ficou evidente que possuía um perfil diferente. Além do talento para atuar, tinha uma voz marcante, postura elegante e um estilo de interpretação natural, o que fazia com que o público acreditasse facilmente nos personagens que interpretava. Ao longo dos anos, José Maier passou a receber papéis cada vez mais importantes, especialmente em novelas exibidas em horário nobre. O seu carisma diante das câmaras fez com que conquistasse uma enorme legião de fãs, tornando-se presença constante nas produções de maior audiência. A partir da década de 1980, o seu nome começou a ganhar cada vez mais força, mas foi nos anos 1990 e 2000 que atingiu o auge da popularidade. Nesse período, tornou-se praticamente sinônimo do galã maduro das novelas brasileiras. Enquanto muitos atores eram escalados para interpretar jovens apaixonados, José Maier destacou-se por dar vida a homens experientes, empresários bem-sucedidos, fazendeiros influentes, médicos, advogados e personagens de personalidade forte, que quase sempre ocupavam posições de destaque nas histórias. Essa imagem consolidou-se de tal forma que muitos telespectadores passaram a associar automaticamente o ator a figuras sedutoras, confiantes e sofisticadas. A polêmica que mudou completamente a carreira de José Maier começou em 2017 e marcou um antes e um depois na sua trajetória artística. Até aquele momento, ele era considerado um dos maiores galãs da televisão brasileira, com décadas de sucesso em novelas e uma imagem construída ao longo de muitos anos de trabalho. No entanto, tudo mudou quando uma figurinista da TV Globo tornou pública uma acusação de assédio sexual contra o ator. O relato ganhou enorme repercussão nos meios de comunicação e rapidamente passou a dominar as notícias de entretenimento e as redes sociais. O caso aconteceu num período em que diversos países viviam um momento de maior debate sobre o assédio e o comportamento de figuras públicas, levando muitas pessoas a refletirem sobre situações que durante muito tempo haviam sido ignoradas ou minimizadas. A repercussão foi imediata. A denúncia recebeu manifestações de apoio de colegas da denunciante e de profissionais da emissora, que divulgaram uma carta em solidariedade à funcionária. O episódio provocou um intenso debate público, dividindo opiniões entre aqueles que defendiam uma investigação rigorosa e aqueles que aguardavam mais esclarecimentos antes de tirar conclusões. Pouco tempo depois, José Maier divulgou uma carta aberta na qual pediu desculpa à denunciante. No texto, afirmou que refletiu sobre os seus atos e reconheceu que determinadas atitudes e brincadeiras que considerava comuns poderiam ter causado constrangimento e sofrimento. O pedido de desculpas teve grande destaque na imprensa e gerou diferentes interpretações. Para algumas pessoas, foi um gesto importante de reconhecimento e responsabilidade. Para outras, não foi suficiente para reparar os danos causados nem para alterar a gravidade das acusações. A TV Globo também tomou medidas após a divulgação do caso. O ator foi afastado das produções da emissora e, durante um longo período, deixou de participar em novos projetos. A empresa reforçou publicamente o compromisso com políticas de combate ao assédio e com a proteção dos seus colaboradores. A partir desse momento, a carreira de José Maier sofreu uma mudança radical. Um ator que durante décadas esteve presente nas principais novelas brasileiras desapareceu praticamente da televisão. As oportunidades de trabalho diminuíram drasticamente e o seu nome passou a ser lembrado muito mais pela polêmica do que pelos inúmeros personagens de sucesso que interpretou ao longo da carreira. O impacto também foi sentido na sua imagem pública. Durante muitos anos, José Maier foi visto como um símbolo do galã clássico da televisão brasileira, mas a controvérsia alterou profundamente essa percepção. Diversos programas de televisão,
Jornais e revistas passaram a discutir não apenas o caso em si, mas também a necessidade de mudanças no ambiente de trabalho e de maior respeito nas relações profissionais. O episódio acabou por fazer parte de um debate muito mais amplo sobre comportamento, limites e responsabilidade. Após a polêmica, José Maier adotou uma postura de grande discrição. As entrevistas tornaram-se extremamente raras e as aparições públicas quase desapareceram. Em vez de procurar responder continuamente às críticas ou alimentar discussões na imprensa, preferiu afastar-se dos holofotes e viver uma rotina muito mais reservada. Esse silêncio acabou por gerar inúmeras especulações sobre um possível regresso à televisão, sobre o seu estado emocional e até sobre a forma como enfrentava as consequências da exposição pública. Apesar dos rumores que surgiram ao longo dos anos, nunca houve um retorno consistente à carreira de ator em produções televisivas de grande destaque. O caso também teve impacto na forma como o público passou a olhar para artistas consagrados. Muitas pessoas começaram a revisitar antigas entrevistas e comportamentos que antes eram vistos como normais, mas que passaram a ser analisados sob uma nova perspectiva. Esse contexto fez com que a história de José Maier fosse frequentemente citada em debates sobre ética, respeito no ambiente de trabalho e mudanças culturais. Ao mesmo tempo, parte do público continuou a recordar o ator pelos seus papéis marcantes e pela contribuição que deu à dramaturgia brasileira, mostrando como a sua trajetória passou a reunir duas narrativas muito diferentes: a de um artista de enorme sucesso e a de uma figura pública cuja carreira foi profundamente afetada por uma grave controvérsia. Independentemente da opinião de cada pessoa, é inegável que os acontecimentos de 2017 transformaram completamente o rumo da sua vida profissional. Depois de décadas de protagonismo, reconhecimento e presença constante na televisão, José Maier entrou num período de afastamento quase total da vida pública. Desde então, o seu nome surge ocasionalmente em reportagens sobre antigos sucessos da televisão ou quando o debate sobre assédio e responsabilidade de figuras públicas volta ao centro das atenções. A polêmica tornou-se um marco definitivo da sua história, mudando não apenas a sua carreira, mas também a forma como passou a ser lembrado por grande parte do público. O afastamento de José Maier da televisão marcou uma das mudanças mais drásticas já vistas na carreira de um dos atores mais conhecidos da dramaturgia brasileira. Durante décadas, ele esteve presente em algumas das novelas de maior sucesso da televisão, interpretando personagens que conquistaram milhões de espectadores e consolidando a imagem de galã. Era comum vê-lo em produções importantes, recebendo destaque nas campanhas de divulgação e sendo apontado como um dos artistas mais respeitados da sua geração. No entanto, toda essa trajetória sofreu uma reviravolta em 2017, quando uma denúncia de assédio sexual envolvendo uma colega de trabalho ganhou enorme repercussão. A partir desse momento, a sua presença na televisão praticamente desapareceu. Depois de o caso se tornar público, José Maier divulgou uma carta em que pediu desculpas pelo seu comportamento, reconhecendo que as suas atitudes poderiam ter causado constrangimento. Apesar dessa manifestação pública, a polêmica teve um impacto profundo na sua imagem e na sua carreira. Pouco tempo depois, deixou de receber novos papéis e acabou por se afastar completamente das produções televisivas. Para muitos fãs, foi surpreendente perceber que um ator tão presente na televisão desapareceu quase de um dia para o outro. Nos anos seguintes, o silêncio passou a fazer parte da sua rotina. Enquanto outros artistas costumam participar em programas de entrevistas, eventos ou redes sociais para manter o contato com o público, José Maier escolheu um caminho completamente diferente. Tornou-se extremamente reservado e reduziu ao mínimo as suas aparições públicas. Essa decisão alimentou inúmeras especulações. Muitas pessoas perguntavam se ele pretendia regressar à televisão, se estava a enfrentar problemas de saúde ou se simplesmente não desejava mais viver sob os holofotes. Como o próprio ator quase nunca comentava esses rumores, surgiram muitas versões diferentes sobre a sua vida,
embora poucas fossem confirmadas. O que se sabe é que José Maier passou a dedicar muito mais tempo à vida privada. Pessoas próximas relataram que ele preferiu viver longe da intensa exposição mediática, procurando uma rotina tranquila ao lado da família. Depois de passar décadas com gravações diárias, entrevistas, compromissos profissionais e eventos públicos, encontrou no isolamento uma forma de preservar a sua privacidade. Ao longo desse período, as suas aparições foram muito raras. Em algumas ocasiões, foi fotografado em locais públicos ou mencionado por amigos e colegas, mas sempre de maneira discreta. Desde que se afastou da televisão, José Maier passou a viver uma realidade completamente diferente daquela que conheceu durante décadas. Acostumado a estar diariamente na casa de milhões de brasileiros através das novelas, o ator optou por uma vida muito mais reservada, longe das entrevistas, dos grandes eventos e da intensa exposição mediática. Depois da polêmica que marcou o fim da sua carreira na televisão, as suas declarações públicas tornaram-se extremamente raras. Durante muito tempo, preferiu manter silêncio, evitando alimentar novas discussões sobre o caso que teve enorme repercussão em todo o Brasil. Uma das manifestações públicas mais marcantes aconteceu pouco depois das acusações de assédio, quando José Maier divulgou uma carta aberta na qual reconheceu que o seu comportamento poderia ter ultrapassado limites e pediu desculpa à denunciante, aos colegas de trabalho, à família e ao público. A declaração teve grande impacto e gerou opiniões muito diferentes. Algumas pessoas consideraram que o pedido de desculpas demonstrava reconhecimento do ocorrido e responsabilidade pelos seus atos, enquanto outras entenderam que a repercussão do caso era demasiado grave para que uma simples carta mudasse a forma como o público encarava a situação. A partir desse momento, o ator praticamente desapareceu da vida pública. O seu nome continuou a aparecer ocasionalmente nas notícias, principalmente quando alguma novela antiga voltava a ser exibida ou quando surgiam rumores sobre um possível regresso à televisão. Em várias ocasiões, esses rumores despertaram a curiosidade dos fãs, mas nunca se concretizaram num retorno às novelas. Com o passar dos anos, José Maier preferiu manter uma rotina discreta, evitando entrevistas e limitando ao máximo as suas aparições públicas. Pessoas próximas afirmaram em diferentes momentos que ele passou a dedicar mais tempo à família, aos amigos e a uma vida tranquila, distante da intensa pressão que sempre acompanhou a fama. Essa mudança representou uma transformação significativa para alguém que durante tanto tempo esteve entre os atores mais populares da televisão brasileira. Outro ponto que chama a atenção é que José Maier nunca procurou voltar ao centro das atenções através de redes sociais ou de campanhas para reconstruir a sua imagem pública. Ao contrário de outras figuras conhecidas que utilizam a internet para manter contato constante com os fãs, ele escolheu preservar a privacidade. Essa decisão contribuiu para aumentar o mistério em torno da sua vida atual e fez surgir muitas especulações ao longo dos anos. Ainda assim, muitas dessas especulações nunca foram confirmadas pelo próprio ator, razão pela qual é importante distinguir rumores de informações efetivamente conhecidas. Atualmente, José Maier vive de forma bastante reservada, longe da rotina intensa dos estúdios de televisão. Apesar do afastamento da carreira artística, continua a ser lembrado por personagens marcantes que fizeram parte da história da dramaturgia brasileira. E assim chegamos ao fim desta história que mostra como a vida pode mudar completamente de um momento para o outro. José Maier passou de um dos maiores galãs da televisão brasileira para uma vida marcada pelo silêncio, pelo afastamento dos holofotes e por uma das maiores polêmicas da sua carreira. Independentemente da opinião de cada pessoa, a sua trajetória continua a despertar curiosidade, debates e muitas reflexões sobre fama, sucesso, erros e as consequências que determinadas decisões podem ter na vida de alguém. Agora queremos saber a sua opinião. O que mais o surpreendeu nesta história? Acredita que José Maier poderá algum dia regressar à televisão ou considera que esse capítulo ficou definitivamente encerrado? Deixe o seu comentário aqui embaixo.
porque a sua opinião é muito importante para nós e gostamos de acompanhar tudo o que vocês pensam sobre estes grandes temas. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Esse pequeno gesto faz toda a diferença, porque ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos a mais pessoas, permitindo que o canal continue a crescer e que possamos trazer cada vez mais histórias, curiosidades e conteúdos exclusivos para si. Muito obrigado por ter assistido até aqui e por fazer parte da nossa comunidade. E não vá embora agora. No ecrã está a aparecer outro vídeo que preparamos especialmente para si. Pode acreditar, essa história é ainda mais interessante, cheia de revelações surpreendentes e momentos que vão prender a sua atenção do início ao fim. Clique agora nesse vídeo e continue conosco, porque tenha certeza de que vai gostar ainda mais do que acabou de assistir. Até já!